Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você me escuta? Boa Ok? Todo mundo me escuta? Boa tarde, meu nome é Mônica, eu sou voluntária da BAV 2025 e gostaria de convidar ao palco os nossos palestrantes Gui Marcovaldi, Rudan Fernandes e Bruno Wendling. Bruno Wendling e Rudan Fernandes. Tenham todos uma ótima palestra. Fica cartesiano assim, né, Rudan e Gui? Você viu agora? Eu não sabia que era tão parecido com você. Sou eu, você também tá igual. Não, então, ela confundiu. Ué, estamos parecidos, ó. A barba é igualzinha. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de conduzir esse painel maravilhoso. Obrigado, Janine, pelo convite, de ter essa oportunidade de mediar um painel de dois fazedores, duas pessoas. O Gui, que eu já acompanho, claro, há muito tempo, já vivenciei muito o projeto Tamar, né, que é uma grande experiência, um grande exemplo para o nosso Brasil, que já fui baiano, viu, Gui, durante 4 anos, fui secretário de Morro de São Paulo, e tive a oportunidade também de várias vezes na Praia do Forte, a trabalho, a passeio, e o Rudan, que eu conheci recentemente, agora pessoalmente pela primeira vez, mas que já acompanho já o trabalho da Biofábrica de Corais já há algum tempo, porque está sendo muito, sendo muito visibilidade para esse projeto maravilhoso. Bom, eu sou o Bruno Wendler, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, já há 8 anos e meio. É um destino também de natureza, de ecoturismo, que tem belos exemplos também de turismo regenerativo, mas a gente não está aqui para poder falar do Mato Grosso do Sul, para poder contar o projeto dessas duas pessoas maravilhosas e de como é que a gente conecta, né, projetos que começam, claro, com o grande objetivo da regeneração, da conservação de biomas, de espaços, né, no caso a questão dos biomas, né, a questão marítima, e como é que isso hoje tem sido potencializado pela atividade turística. Afinal de contas, a gente está falando aqui sobre essa atividade que sempre prega a responsabilidade, né, de ser uma atividade menos poluidora, uma atividade mais responsável, mas que às vezes na prática não é isso que a gente consegue entregar nos nossos destinos. Então, eu quero começar aqui pelo Gui, que está aí há 40 anos tocando esse movimento maravilhoso, que é o Projeto Tamar, que creio que todos 45, vocês... 45. Eu tenho 47, então quando eu era bebê, na verdade, o Gui já estava já iniciando essa trajetória maravilhosa. Eu quero começar um pouco para você fazer um pouco dessa visão, Gui, desses 45 anos em 5 minutos, para a gente iniciar o trabalho, de como é que surgiu o Projeto Tamar, como que ele se desenvolveu, que momento que a gente se encontra hoje, como é que você consegue enxergar a importância dele, claro, para as cidades e para os destinos hoje que habitam ou que são habitados pelo esse projeto maravilhoso. Seja bem-vindo, é um prazer estar contigo aqui, Gui. Muito bom, obrigado a presença de todo mundo. É como tudo, tudo começa de um sonho. O projeto Tamar era um sonho de estudantes da Faculdade de Oceanografia. Foi um sonho que esses estudantes, um deles era eu, conseguimos realizar, que era salvar as tartarugas marinhas do Brasil. Quando nós começamos, nós não sabíamos que íamos encontrar esse Brasil tão grande, com tantos desafios, mas um país acolhedor, um país amigável, os pescadores sempre queridos, e com a ajuda dos pescadores e com a visita dos turistas ao Projeto Tamar, nós conseguimos transformar nosso sonho em realidade. E hoje, a população de tartaruga marinha, que era bem pequena naquela época, no final da década de 70, hoje a população está bem mais robusta, ainda não conseguimos tirar ela da lista de extinção todas, mas aos pouquinhos vamos tirando e vamos realizar o sonho cada vez mais completo. Muito bom, Gui. Depois a gente explora um pouco mais a relação do Projeto Tamar com os destinos que ele faz parte, como é que foi esse trabalho também de posicionamento do destino em relação ao projeto. Rudan, apresenta aí também um pouco para a gente sobre a Biofábrica de Corais, né, um projeto mais recente, acho que de 5 anos. Como é que desenvolveu esse trabalho? Como é que ele começa, na verdade? Né? Como é que se começa um trabalho de conservação em relação a um tema tão frágil, né, que é a questão dos corais no Brasil, que a gente vem escutando cada vez mais sobre a situação assim, que está acontecendo e que pode ser um prejuízo gigantesco para a questão da biofauna brasileira.
Como é que se inicia esse projeto, como é que ele se desenvolve e como é que são os desafios neste momento que você tem enfrentado com, de fato, o custeio, com os investimentos focados no projeto, sem falar um pouco do turismo, um pouco mais do... Claro que ele tem a conexão com o turismo direto, mas do ponto de vista da conservação, como é que ele começa, como é que ele se desenvolve e que status que ele está agora. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. E estou muito feliz em estar aqui e espero conseguir responder tudo. E antes de começar a responder, eu acho que um aspecto fundamental que eu preciso ressaltar é estar aqui do seu lado e estar aqui com uma pessoa que é inovadora e é sonhadora. Então, trabalhar com os corais é um desafio muito grande. A Biofábrica começou como uma startup em 2022, oriunda da Universidade Federal de Pernambuco, também por um sonhador, no caso um engenheiro de pesca, onde a gente já se deparava com os recifes de corais em declínio, e agora, em 2024, teve uma onda de branqueamento, que é a quarta onda de extinção em massa dos corais, onde a região que eu trabalho hoje, a Costa dos Corais, entre Pernambuco e Alagoas, teve uma mortalidade para algumas espécies, as espécies construtoras que eu trabalho, que chegou a 95%. E fazer coisas inovadoras no Brasil, ainda mais quando você tenta unir ciência com inovação e com demandas sociais tradicionais, é muito desafiador. Eu passo muita dificuldade hoje, imagino que ele passou há 45 anos atrás. Por outro lado, estou sentindo um sentimento muito diferente, porque é um exemplo real que está aqui do meu lado que funciona, como também tem a Flávia aqui do Projeto Peixe Boi, que está aqui na primeira cadeira, vendo a gente. E aí isso vai dando um combustível para a gente conseguir trabalhar e aceitar também o tamanho do desafio que a gente escolheu para ser o nosso propósito de vida. Então, dito isso, a Biofábrica é uma startup, começou em 2022. Hoje a gente trabalha em 3 territórios, Maragogi, Tamandaré e Porto de Galinhas. E eu acho que um grande desafio nessa questão relacionada a custo é a gente conseguir agregar parceiros e eles entenderem que a atividade científica barra atividade técnica em água é muito caro, exige muito equipamento, existe um custo laboral muito grande. Então, eu acho que esse desafio, a gente superando, a gente cria condições de conseguir aumentar o nosso trabalho e dar uma escalada nele, sem dúvida nenhuma. Fantástico. Gui, fala um pouco para a gente sobre a evolução do Projeto Tamar e a conexão desse projeto com a evolução das cidades, né, os destinos turísticos que elas se encontram, em que momento que o projeto começa a tomar corpo em relação a se tornar um atrativo, de fato, para trazer pessoas, a relação do custo com os resultados também financeiros para se manter um projeto que hoje, claro, é muito fácil de entender o Projeto Tamar do ponto de vista de um atrativo para os destinos, mas como é que foi essa trajetória de construção do projeto e essa relação dele com a evolução dos destinos turísticos também, onde ele se faz presente fisicamente, pessoalmente? Eu costumo dizer o seguinte, que teve 2 grandes divisores de água. O primeiro grande divisor de água a nosso favor foi no momento que a gente compreendeu que nós deveríamos nos aliar aos pescadores que matavam e vendiam tartaruga marinha, chamar eles para o nosso lado e transformar eles em protetores de tartarugas marinhas. Deu um nó na cabeça deles, mas eles receberam a primeira carteira de trabalho da vida, a primeira carteira de identidade. Tinha alguns que não tinham nem certidão de nascimento. E nós, em poucos meses, anos, eles já estavam trabalhando com carteira assinada, e isso nos fez chegar nas vilas e ser muito bem recebido, porque nós chegamos trazendo solução, emprego, e eles não pararam de ter a renda e as tartarugas começaram a nascer. Nem eles conheciam direito as tartarugas nascendo, porque eles comiam os ovos todos antes das tartarugas nascerem. Esse é um divisor de água. O segundo divisor de água é quando os turistas, os veranistas, começaram a se interessar em ver as tartaruguinhas lindas, maravilhosas, voltando para o mar. A gente teve a sorte de trabalhar com um animal que habita praias temperadas, com pouco mosquito, com sol, com belos coqueirais, e isso nos deu a chance de transformar o lugar onde as tartarugas se reproduzem num destino turístico. Então, esse segundo divisor de água,
Quando as pessoas começaram a entrar no Tamar e começaram a comprar nossas roupas, começaram a pagar ingresso para poder ver as tartarugas marinhas, começaram a jantar no nosso restaurante, a ver os nossos shows, e a ver os nossos tantas coisas atrativas, esse realmente consolidou o Tamar e ele não tem mais jeito, ele não tem mais jeito. Ele está consolidado, as pessoas vão, as pessoas acreditam nele, e se não fosse o turismo e as pessoas visitando, o Tamar não seria o que é. Tivemos também patrocinadores, como Petrobras, como o Bradesco, como vários outros, mas são coisa passageira. Quem é o nosso verdadeiro patrocinador são vocês que nos visitam. E é uma coisa altamente sustentável. Fantástico. Mudando na mesma linha, né? Agora com um projeto muito novo, né? 3, 4 anos. Como é que está essa estratégia de vocês em relação a um projeto de conservação como esse e a promoção do destino onde vocês estão instalados? Como é que está essa relação entre o projeto? Como é que está sendo apropriado, no bom sentido, claro, né? O projeto para o destino, em termos de promoção também? Como é que está esse planejamento da conservação dos corais, turistas, para chegar numa equação também de sustentabilidade do ponto de vista econômico, claro, já que a parte ambiental vocês têm trabalhado muito bem e que tem uma relação direta com a manutenção do projeto em termos financeiros. Como é que está essa estratégia por parte de vocês? Tá. Em relação à estratégia, eu me senti contemplado na sua fala, porque a gente tem o nosso lema na Biofábrica é desenvolver ferramentas biotecnológicas a partir de uma equipe multidisciplinar, onde a gente trabalha de forma integrada com a comunidade. As pessoas têm como prioridade primeiro se alimentar, então você não pode chegar lá e impor uma agenda dela, que não é prioridade dela, e achar que você é o dono da verdade. Então, a gente, desde o primeiro momento que começou a trabalhar, para mim é muito claro que eu tenho que ter várias oportunidades econômicas, e o turismo é a primeira delas, tá? Então, isso aí para a gente está muito claro. Fiquei muito feliz com a sua fala do turismo e me acendeu uma alerta para uma coisa que eu tenho que acelerar, que é o nosso espaço físico, que a gente ainda hoje não tem. Talvez ele catalise o que a gente já faz em parceria. Então, já peguei uma grande dica aqui, uma consultoria com o senhor. Dito isso, a gente tem 6 linhas de produto. A principal dela é o patrocínio, a nossa principal fonte de receita ainda, onde dentro dos produtos operacionais a gente está caminhando para cada um deles ser sustentável. Hoje a adoção de coral, ela já é um produto sustentável e é um produto que conecta a gente muito com alguns destinos. Por exemplo, o Maragogi, que a gente tem aqui a Roberta, que está assistindo a gente, por exemplo, representa a APA dos Corais como um todo. A gente tem o Salinas, né, o Grupo Amarantes, que viabilizou a gente ir para lá através dessa patrocínio de cota de adoção, onde ele cofinancia a gente está fazendo nossas atividades. Então, eu vejo a gente se relacionando com o destino e fazendo parceria através da implementação dos programas e principalmente através da adoção e, no segundo momento, o turismo, porque a gente precisa capacitar as pessoas, tem questões que envolvem desde design e arquitetura sensorial para você poder fazer as experiências funcionarem. E o que eu vejo é que a Biofábrica é uma espécie de joia para o destino e ainda está no momento de ser bem compreendida pelos gestores. Isso, eles já usufruem disso, eles têm essa noção clara, mas ainda está uma linha invisível ali do que eles deveriam estar fazendo a mais e de se posicionar. E eu acho que estamos num momento muito propício. Essa discussão do regenerativo ela vem crescendo cada vez mais e já tem destinos querendo se posicionar como regenerativo. Então, eu acho que é questão de tempo eles não só absorverem esse valor, mas eles investirem para ter esse valor ampliado. Então, eu acho que, não sei se eu respondi. Tá, eu já vou emendar então, porque é relacionado ao posicionamento. Como é que é a Embratur? Qual que é o papel da Embratur neste momento, inclusive dando visibilidade para o projeto? Como é que você entende, já indo para uma plataforma de promoção internacional, se a Embratur, como é que ela tem trabalhado com vocês? E qual a importância disso também para impulsionar até o próprio destino? Porque, assim, como gestor de um destino, e a gente tem alguns projetos de conservação já que são históricos, né? A gente tem o projeto Arara Azul já com quase 30 anos, né, que foi começado por uma mulher, que foi a Neiva Duarte, recuperando as espécies. A espécie arara azul, que estava praticamente extinta no Pantanal, e que hoje é um ativo ambiental fantástico, principalmente turístico, e teve o entendimento da parte da gestão de reposicionar
o turismo no Mato Grosso do Sul nessa plataforma, assim como o On Safari, o projeto de conservação das antas. Então, todos os projetos de conservação no território pantaneiro e na região da Serra da Bodoquena, houve uma ligação do reposicionamento do Mato Grosso do Sul enquanto um destino de ecoturismo responsável. Como é que é a visão, no caso sua, do ponto de vista do destino, de enxergar isso, e do órgão de promoção internacional também, que vem falando sobre a biofábrica de corais, então já emendando um pouco a questão de novo de posicionamento, como é que está sendo entendido por vocês o governo nessa atuação? Né? Eu acho que a Embratur ela deixa uma mensagem clara do que vai ser o turismo, o que ela acredita que é o turismo no Brasil. Então, com o Fio Brasil, né? E esses 101 destinos, está muito claro. O que a gente quer avançar é essa linha aqui. E a biofábrica era a primeira iniciativa dentro dessa perspectiva, quando a gente fala de coral e fala do litoral ali. Então, a Embratur ela tem dois papéis muito importantes. O primeiro é que ela estabelece uma linha. A gente agora vai se posicionar nisso aqui. Isso aqui é o futuro. Está muito claro que o futuro é isso aqui. Então, ela convida indiretamente todo o trade a olhar para essa nova perspectiva e está fiando isso, né? Quando vai em várias feiras internacionais e vai botando esses estantes, vai se posicionando. E o segundo, que para além disso, eu tenho uma parceria com a Embratur através de 2 editais, um Destino Futuro e uma contratação direta, é que ela foca muito em a gente aperfeiçoar os nossos mecanismos de gestão, rastreabilidade e também desenvolver novos produtos já a partir dessas perspectivas. Então, para além da promoção, a Embratur tem apoiado a gente na qualificação e no apoio a gente dá escala, transparência e rastreabilidade ao nosso trabalho. É um parceiro fundamental dentro da nossa caminhada. Mas você tem tido um impacto imediato quando a Embratur entra divulgando a biofábrica de corais? Qual foi o impacto que vocês sentiram assim logo de O cara? impacto imediato é que, às vezes, você chega para negociar com algumas operadoras e algumas agências e não é uma resistência e nem uma reticência, mas é uma inexistência de uma agenda prioritária. E isso não é falado às claras, mas depois que você tem uma agenda com a Embratur, aquela conversa que estava na geladeira, ela destrava. Então, a gente conseguiu destravar com o mercado umas 3 ou 4 agendas depois que a gente começou a divulgar as nossas ações com a Embratur. E esse ano a gente vai divulgar alguns resultados que a gente já está alcançando. Maravilha. Gui, conta um pouco mais sobre o Projeto Tamar em relação à promoção do destino. Até que ponto? Porque assim, o Projeto Tamar, de novo, é muito reconhecido, às vezes ele até leva ao destino, inclusive, né? Vocês já estão nessa trajetória há 45 anos. Vocês têm alguma estratégia particular de promoção dos destinos onde o Projeto Tamar está junto com o destino? É uma promoção ainda um pouco já individualizada, porque vocês já são notórios já e muito reconhecidos. Como é que é a parte agora estratégica de promoção para atração de mais fluxo, mas em conjunto com esse posicionamento de destino? Eu quero saber, na verdade, se tem uma estratégia conjunta entre o Tamar e os gestores de destinos. Essa é a pergunta mais direta, se está alinhado. Bom, o que eu posso dizer é que, como nós não conseguimos levar as pessoas para conhecer as tartarugas nos lugares naturais dela, onde elas vivem, nós resolvemos trazer as tartarugas para o lugar onde as pessoas vão. Isso, na década de 80, era uma coisa muito comum, normal fazer isso no mundo inteiro. E nós temos tartarugas que estão completando 40 anos, 40 e poucos anos de vida conosco. Então, a receita é levar as tartarugas aonde as pessoas estão. E como é que a gente faz isso gerar receita para salvar as tartarugas? Que a praia dá despesa, mas aonde o centro de visitantes dá resultado financeiro. Nós fazendo uma série uma série de ações normais, como fabricar uma cerveja, como fazer um show, como cobrar um estacionamento de carro. São coisas que os biólogos, os oceanógrafos, pesquisadores, às vezes se recusam a fazer. Mas você tem que desapegar, não é um preconceito, só porque você é um pesquisador, tem pós-doutorado em oceanografia química, você não vai fomentar uma coisa que eu chamo de coisa mundana.
simples, boa, mas tudo com muita qualidade. Isso também é outra coisa importante. Não adianta oferecer para os nossos queridos visitantes, turistas, produtos de baixa qualidade. Se for uma música, ela tem que ser bem tocada, não precisa ser uma estrela, mas quem está no palco é um bom músico. Se tiver um restaurante, tem que ter uma boa comida. Se tiver que publicar um trabalho científico, escolhe as melhores revistas, escolhe os melhores pesquisadores para compartilhar os trabalhos. E tudo com muita qualidade. Qual que é a sua estrutura hoje? Em quantos destinos que vocês estão? O número de colaboradores envolvidos, que a gente quer dar a dimensão do tamanho que é o projeto hoje, para a gente entender melhor. Hoje nós temos mais ou menos 1.000 pessoas trabalhando no Itamar, estão em 8 estados, recebemos mais ou menos quase 1 milhão de pessoas. Pré-pandemia a gente chegou a ultrapassar 1 milhão de pessoas, agora ainda não conseguimos recuperar, mas breve estaremos de novo recebendo 1 milhão de pessoas, com essas 1.000 pessoas trabalhando para receber 1 milhão. Metade dessas pessoas ficam na praia distante, desertas, e não convivem com o turismo. Mas são elas que dão um chão do Itamar ser o que é a conservação das tartarugas marinhas nas praias distantes e desertas, que nos dão um chão que traz os visitantes e que nos sustenta. Ou seja, você recebe o mesmo número de turistas que o Mato Grosso do Sul recebe, 1 milhão de pessoas, ou seja, um volume incrível. Parabéns, e não deve ser fácil fazer essa gestão, né, das visitações versus a conservação. Parabéns mesmo, fiquei bem impressionado com o número, eu acho que vocês também, né? Eu não imaginava que tinha 1 milhão de pessoas. Já tivemos mais. Impressionante. Já tivemos mais. Impressionante. Antes da pandemia. Muito bom. A gente está recuperando. Pudan, a gente estava nos bastidores ali falando um pouco sobre essa percepção do custo, né, de projetos de conservação, versus, de fato, o valor que tem isso para uma cidade, para um destino, para a proteção. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação, como você está enxergando hoje os olhos de quem está vendo o projeto, possíveis desafios que vocês têm, dificuldade de acessar esse recurso e essa percepção que a gente tem mesmo, falando um pouco bem claro, bem sincero em relação aos gestores públicos, como é que eles olham para um projeto como esse, aquela associação que a gente está falando sobre o que é concreto, sobre obras, sobre praças e projetos de conservação, e que isso pode arremeter como preservação e o valor que tem isso, de fato, financeiro. Vamos trazer um pouco esse debate em termos de valor agregado para projetos como esse. Perfeito. Primeiro, né, eu vejo, vou fazer uma analogia, eu vejo os recifes de corais hoje como eu vejo uma praça que a gente tem em qualquer cidade. E é parecido com o que o senhor faz. Uma praça, a gente precisa ter um eletricista, um jardineiro, um arquiteto, talvez, um engenheiro, um biólogo-chefe para tomar conta das plantas ali ou dos animais. E é o que ele faz na praia, de cuidar da praia com a equipe dele de campo. Então, hoje eu não vejo mais os recifes de corais sem cada recife ter uma equipe para tomar conta dele. A gente passou um limite ali de impacto pelo branqueamento, que agora a gente vai precisar reconstruir o recife e mudar a nossa forma de relação com ele. Dito isso, ele tem que ser cuidado para sempre. E para você cuidar de um recife, a primeira coisa que você precisa é de um barco para você chegar nele. E quando você cuida de um recife, você tem um trabalho fundamental, que é um trabalho de aquicultura. Então, se tiver qualquer pessoa aqui que tem uma origem ligada à produção animal, galinha, pato, porco, boi, qualquer bicho, peixe, camarão. Incrível. Você não vai criar um bicho sem você ir lá estar todo dia cuidando dele. Peixe-boi. Ele tem Então, know-how. Oi? Essas pessoas têm o know-how de Perfeito. prosperar os bichos. E a nossa equipe é isso hoje. Então, a gente precisa de um barco para estar lá quase todo dia. E agora está crescendo os projetos de restauração. Os ecólogos que não entenderem que eles fazem aquicultura, mais do que ecologia, eles podem cair na armadilha de falar que a restauração não é possível ser feita. Então, esse é um ponto. E a gente tem investimento em embarcação, investimento em infraestrutura física para você cuidar do coral, fazer a muda do coral e equipe. Então, hoje, para a gente poder trabalhar no município, a gente precisa do investimento para ter a infraestrutura física e a equipe trabalhando nos locais, e as prefeituras têm que agir rapidamente,
porque o Recife protege a costa, o Recife apoia a pesca. Então, se você demorar para se posicionar e fazer esse investimento, você vai ter que fazer trabalho de engorda de praia, entre outros trabalhos que no final vai ficar muito mais caro, muito mais custoso. Respondi? Interessante, né? E o desafio da gente comunicar isso para que a gente tenha mais apoio na gestão para projetos como esse. Então, de novo, a gente está voltando a um desafio de como é que os destinos se posicionam a partir de projetos como esse, projetos estruturantes, né, de base, estão trazendo esse processo de regeneração, como é que eles são apropriados de novo no bom sentido pela gestão pública, porque senão a gente pode também ficar num debate que a conservação ela é fundamental para o processo, com pouco valor agregado em relação a como é que isso se dá, é sustentável do ponto de vista econômico. Então é isso mesmo, a gente explorar bastante como é que as cidades onde o projeto está acontecendo. Uma pergunta bem direta, os gestores já vieram, estão com você, eles estão juntos, eles estão trazendo isso para a agenda de posicionamento do destino como um destino de turismo regenerativo. Como é que está a relação direta, assim, bem direta? Como é que é o gestor público dos destinos que você tem trabalhado em relação ao projeto? Em Ipojuca, com a nova gestão, tenho me aproximado, tá? Que é Porto de Galinhas. Em Tamandaré ainda não tem uma relação. E em Maragogi a gente tem um contrato, mas ele precisa ser ampliado em pelo menos 10 vezes. Em Pernambuco, eu ainda não tenho relação com o trade turístico do Estado, mas eu tenho relação com o Estado através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, algumas vezes, a Secretaria de Ciência e Tecnologia ela enxerga a gente mais rápido do que, às vezes, o trade turístico. E aí tem outro ponto que é muito importante, o caminho para a gente trabalhar no turismo é criar roteiros regenerativos que se integram. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um estudo que a gente identificou 80 atrativos regenerativos no mundo com o coral, seja através de operadoras ou através de resorts. E agora a gente está olhando para Tamandaré, graças à Embratur, e para Maragogi, como isso complementa o turismo regenerativo que a gente tem em Porto. Então, eu acredito muito que a gente conseguindo as parcerias comerciais, a gente vai conseguir ter essa sustentabilidade financeira no turismo e criar uma engrenagem muito sustentável, porque todo o meu trabalho, eu acredito que ele pode ser executado por pessoas normais no sentido que às vezes o pesquisador se coloca numa redoma de vidro que todo mundo tem que apoiar ele, mas ele não consegue se comunicar e ser entendido pelas pessoas. Então, no meu mundo ideal, o turista já planta o coral, mas eu quero que ele limpe, eu quero que ele faça o enxerto, eu quero que ele vá fazendo cada vez mais atividades da biofábrica de corais, junto com os jangadeiros, junto com os pescadores, e o meu papel é um papel mais secundário de estar apoiando, de estar orientando, estar coordenando a qualidade do processo ali, mas a gente tem que aproveitar o conhecimento tradicional que já existe, não deixar o filho desses jangadeiros e trabalhar no shopping, ou trabalhar em Recife, em alguma farmácia, algo assim, e aproveitar aquele conhecimento de séculos em pescar, entender a natureza, entender o vento, para um contexto atual. E o contexto atual é um contexto regenerativo. É bioeconomia, são cadeias cíclicas econômicas. Então, a gente tem que aproveitar esse conhecimento e direcionar para isso. É muito melhor um jangadeiro, um filho de jangadeiro, mergulhar comigo plantando coral, do que, às vezes, eu trazer uma pessoa de São Paulo que não tem vocação para aquilo ali. É só um menino, ao invés de pescar, mergulhar para pescar, que ele também pode, é ele mergulhar para plantar, ele já aproveita aquele conhecimento, ele já está lá, ele não precisa se mudar para uma fronteira agrícola no Mato Grosso, que acontece muito isso em Alagoas, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ajustar essas contas, a academia precisa fazer esse exercício também de ficar mais acessível, porque eu estava naquela reunião dos pesquisadores da APA, não sei se você estava, tudo ali pode virar turismo. A pessoa que olha a quantidade de grama pode virar turismo, o rapazinho que pesca o cavalo marinho pode virar turismo, até olhar no microscópio pode virar turismo. Aí a gente precisa de pessoas como a Giannini, que entende de design, que entende de design, de arquitetura sensorial, para saber até que ponto aquilo ali para o turista vai ser chato ou não, ou vai ser enriquecedor ou não. Mas tudo se conversa, basta a gente querer, sabe? Perfeito, muito bom. Gui, o que mudou em 45 anos no Projeto Tamar, iniciando um processo de conservação onde não se falava muito disso? E seja bem sincero, hoje em dia, como é que você enxerga a atividade turística, como é que ela tem se posicionado, ou pelo menos se promovido em termos de ser destinos sustentáveis, responsáveis? Que se enxerga a realidade hoje dos destinos brasileiros em relação à agenda da conservação? Você começou há 45 anos atrás e agora está sendo muito falado sobre esse processo,
Mas como é que você vê na prática que os destinos têm trabalhado, o posicionamento e críticas em relação a isso também, destinos que promovem e não entregam? Um pouco da sua avaliação aí, com a sua experiência de tanto tempo, você voltando para a BAV depois de alguns anos, como é que você está enxergando o mercado vinculado à temática hoje do turismo de conservação, do turismo regenerativo? Houve uma mudança no pensamento que antigamente, quando nós começamos, era ainda a época do paz e amor. E naquele período, no final da década de 70, início da década de 80, apareceu aquele famoso rabo de baleia da Greenpeace, Save the Whale, né? Então, nós trocamos o nosso foco de conservação de paz e amor para a conservação da vida marinha. E isso foi mais um divisor de água. Mas naquela época existia uma coisa que hoje está perdendo a força e que eu sinto, não fico feliz por conta disso, é que existiam os movimentos ambientalistas. E era uma coisa deliciosa, porque várias pessoas importantes se juntavam para fazer coisas importantíssimas, como criar o Atol das Rocas, criar o Parque Nacional de Fernando de Noronha, criar o Parque Nacional de Abrolhos, tudo isso o Projeto Tamar capitaneou. E agora existe um termo chamado sustentável. Sustentável, para mim, vem mais do economês do que da conservação da natureza. E esse nome sustentabilidade, sustentável, substituiu a alma da conservação da natureza, que eram os movimentos ambientalistas. Mas não está atrapalhando, está ajudando, né? Mas não existe mais aquele sentimento de proteção ambiental que existia quando a gente começou. Era uma coisa mais forte. Hoje misturou um pouco de economia nesse linguajar e trocou um pouco o foco. Mas as duas coisas se convergem e acaba dando certo. O senhor falou muito bem, né? A questão do propósito versus também a continuidade de projetos como esse, que precisam também da parte econômica, mas eu entendo muito bem o que o senhor fala, do ponto de vista de que antes tinha pessoas mais engajadas, voltadas para a conservação de fato, agindo, e hoje tem muitas pessoas vendendo o tema da sustentabilidade, que eu também não gosto dessa palavra, nós não usamos lá na Fundação, a gente gosta muito mais de ações responsáveis, para quem sabe teremos, do ponto de vista de um destino sustentável, em termos de longevidade, de conservação, e tem muita lógica nisso, por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque a gente está vivendo um momento em que a conservação é muito dita e falada, que toda frase é colocada a sustentabilidade, em todos os debates que a gente tem presente, elas estão sendo colocadas, mas pouco tem sido feito, de fato, de forma estruturante, né? Essa palavra sustentabilidade está sendo usada exageradamente, não está na medida que deveria ser. Muito bom. A gente tem 11 minutos, caminhando para os finalmente. Janine, eu tenho tempo para pergunta. A gente pode fazer pergunta também? Então pronto. Então eu já quero abrir para algumas perguntas. E a gente voltar, eu tenho 2 fechamentos com vocês, mas abrir um pouco para o público, já que a gente está com tempo, que é raro em painéis como esse, mas a gente conseguiu ser bem objetivo e abrir perguntas para a plateia. Eu vou me candidatar Então, aqui. Janine, você é É chefe. muito rápido, porque eu só quero o Rudan, eu quero ajudar o Rudan a responder a sua pergunta. Os destinos turísticos não se apropriam, não sabem se apropriar e não têm noção do valor do que eles têm lá. No máximo, eles enxergam como mais um produto turístico para ser vendido. E eles não se apropriam, né? A mesma coisa ainda, eu acho, tem em relação ao Projeto Tamar. Eu acho que antigamente os destinos, principalmente a Bahia, se apropriou muito e hoje a gente não vê mais. Então, o que eu acho ruim é que, ou talvez que a gente ainda não tenha alcançado, seria uma visão de que a transformação da atividade ela passa por uma coisa mais transversal e um comprometimento maior, porque esse Rudan,
Ele é um engenheiro de pesca. Eu acompanho a luta do cara para ele conseguir fazer as coisas que ele faz. Então, vai lá na prefeitura, vai lá no turismo, mas o valor que deveria ser recebido enquanto projeto, na dimensão que ele tem e no impacto que ele poderia gerar no filho do pescador, no jangadeiro, eu acho que não tem. E aí, Rodan, perfeito. Eu queria ter provocado um pouco mais para chegar nesse ponto, eu, de novo, como gestor de um destino, e sentindo muita falta mesmo, né, dos colegas gestores municipais e estaduais, uma boa apropriação e de entender de novo, né? Quero sempre falar sobre essa palavra, como é que você reposiciona o seu destino, e eu não estou falando agora de promoção, de estar em feiras e eventos, e num contexto mais profundo mesmo, da identidade de destino, aproveitando de novo no bom sentido, projetos como esse, como esses projetos, né? Que são ouro na mão de um destino, entendendo a potência disso, a necessidade e urgência disso, e que são um baita valor agregado, né? Nós estamos no mercado internacional muito forte nos últimos 9 anos, e essa nem é uma conversa assim de, temos que... É uma conversa estándar para destinos internacionais ou para operadores internacionais em termos de Brasil. Se você contar algo disso, não é uau o que vocês estão fazendo, é como se fosse o básico do que nós estamos fazendo numa agenda hoje internacional que cobra dos destinos esse posicionamento de serem destinos responsáveis. E que eu também sinto falta, Janine, mas como mediador e um ocupante de um cargo, não também ficar fazendo a crítica aos gestores públicos de destino, mas é de fato um grande desafio. Por isso também é importante trazer painéis como esse. No primeiro momento, quando você me chamou, eu falei, mas eu não tenho área costeira, mas tem totalmente a questão do valor, como é que você, de fato, agrega um valor a projetos que já têm um valor imenso, mas que, para mim, também eu considero que são pouco aproveitados. Temos mais 8 minutos, e podem ser mais umas 2, 3 perguntas, a gente fazer um fechamento, que eu tenho mais 2 questionamentos aos nossos convidados. Ok, boa tarde, meu nome é André Pinto, sou guia em turismo regional em São João da Barra, um local de importância costeira para a desova de tartarugas marinhas careta-careta. Lá nós temos um grande porto, Porto do Açu, né? E conseguimos, através do Projeto Tamar e a consciência ecológica, o respeito também ao ambiente, com que o porto desenvolvesse, junto ao Tamar, um projeto de monitoramento de tartarugas marinhas. E como guia em turismo, eu digo que é muito gratificante saber que o turismo é um grande aliado da conservação de tartarugas marinhas. Todo verão, nós temos no nosso calendário municipal a soltura de tartarugas marinhas filhotes, e que isso traz um grande fluxo de turistas, claro, respeitando a capacidade de carga, né, na soltura. E não só isso, isso abriu espaço para que internalizássemos, né, tivéssemos capilaridade junto aos munícipes com relação à consciência ambiental, à consciência do uso correto da praia, da orla, né? Então, mediante essa apresentação, né, eu faço a pergunta, não deveríamos caminhar mais em relação ao desenvolvimento regenerativo, ao invés de batermos tanto na tecla da sustentabilidade? Muito obrigado. Parabéns a todos. Pois Fiquem à vontade. Vou misturar as duas falas aí, porque o animal em si é uma criação da natureza, uma criação divina, é uma coisa que é indescritível. Então, se apoderar dessa criação divina, né? Dessa criação única, é uma maneira de você conseguir resgatar esse animal para a cabeça das pessoas. Não é apenas um bichinho qualquer, é uma criatura que foi feita ímpar, só ela existe, ela é perfeita, conseguiu sobreviver 150 milhões de anos, e eu acho que a poesia, o lúdico, as músicas que falam das tartarugas marinhas e dos animais marinhos, dos corais, etc., é uma ferramenta muito forte
para trazer isso. Por isso, nesses lugares onde tem essas solturas, etc., como São João da Barra, eu acho que deveria haver um serviço em volta para poder receber as pessoas com alegria, com, com música, com comida, coisa que o homem gosta, né? O que a gente gosta? É disso. E fazer com que aquilo que esteja acontecendo, as pessoas agradeçam às tartarugas marinhas ou aos corais, porque são eles que estão trazendo aquela alegria para aquele lugar e também aquele resultado econômico, né? São os verdadeiros ativos, né? São os ativos, são os nossa fauna Exatamente. marinha, né? Quer complementar alguma coisa, Rodan? Tá, vamos para a parte final aqui. Gui, fala um pouco das novidades hoje, das atrações que tem novas hoje no Tamar, o que tem de novo para eu voltar lá e conhecer novas coisas. Depois eu fecho com o Rodan, eu sei que vocês querem entregar mimos aqui, e depois quero que o Rodan fale do prêmio que ele ganhou ontem também. Mas Gui, o que tem de novidade agora no Tamar para a gente poder voltar lá, quem não conhece, e conhecer? Nós temos como filosofia, a cada X anos, uma novidade, temos que ter uma novidade, senão fica na mesmice. E uma das coisas que mais fez sucesso meteórico e uma rapidez inacreditável foi um espaço que a gente chama Submarino Amarelo. Então, é um espaço onde a gente traz animais desconhecidos da ciência, das pessoas, e consegue, apesar deles serem tão diferentes e tão esquisitos, consegue mantê-los vivos e consegue até a reprodução deles. E conseguimos também publicar dezenas de trabalhos científicos. E quando a gente estava na maior alegria do mundo, com o Submarino Amarelo bombando, e a gente cada dia publicando um trabalho novo, cada dia recebendo mais gente, né? A pandemia veio lá e matou. E agora a gente está recuperando. Então, a próxima vez que vocês forem ao Tamar, vocês vão ter a oportunidade de rever. Agora, a gente ontem soube que a nossa tubarãozinha, depois de um mês lá, botou os ovos e os filhotinhos já estão crescendo, e isso dá uma alegria. E esse tubarão não tem nome. Também isso é muito doido, porque são animais que não são completamente desconhecidos. E isso é uma magia enorme, e eu tenho a intenção de procurar outras instituições, outros destinos, e colocar o Submarino Amarelo em vários lugares do Brasil, porque realmente ajuda a ciência, e você traz um mundo de animais que ninguém imagina que... Você vê naquelas revistas, vê naqueles filmes lindos, né? Mas assim, ao vivo, a cor, na tua cara, é outro sentimento. Gui, se você quiser colocar, eu vou te convidar, a gente tem o maior aquário de água doce do planeta, que é o Bioparque Pantanal, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, você já pode levar já o Submarino Amarelo para a gente, que a gente vai aceitar. Vamos falar sobre isso, viu? Budão, para encerrar, me conta um pouco do prêmio que você recebeu ontem, o que você imagina agora para os próximos passos, e vocês podem também já falar o que quiserem, entregar os mimos aqui, para a gente poder encerrar, que a gente tem 1 minuto e 14 segundos. Próximo passo é o Submarino Amarelo, também me interessei. A gente ganhou o Prêmio Internacional Brasil-Portugal de Sustentabilidade na categoria ambiental. Foi um prêmio muito importante e que já fez a gente ter bastante conexões com muitas pessoas estratégicas, então é uma possibilidade real de internacionalização, e por causa da gente estar participando nesse prêmio também, a gente já recebeu um convite para participar do Web Summit pela Embratur, lá em Portugal. Então, eu acho que ele é um prêmio que ele já está abrindo muita agenda estratégica para a gente. Por exemplo, em Goiânia tem a fábrica da Stellantis, também na Fiat, esse prêmio foi em Minas, então já está reverberando muita coisa boa. Os próximos passos da Biofábrica de Coral, dessa discussão de turismo, é a expansão das atividades de turismo para Maragogi e para Tamandaré. Eu preciso
continuar minha interlocução com o ICMBio Costa dos Corais, para a gente poder determinar qual vai ser esse caminho, mas a gente já está praticamente com o recurso da Embratur, via Destino Futuro, Sudene e Porto Digital, para fazer isso. Então, a gente já tem um caminho aí para estar criando rotas regenerativas nessa região. E aí, por último, no que tange a expansão, eu acho que a gente está num momento muito importante da biofábrica estar em outros lugares. Então, tem uma patente nova, que eu não vou entrar em detalhes dela aqui, que eu acho que ela tem um potencial de ajudar a reverter essa onda de branqueamento que teve em 2024, mas eu acho que se tiver gestores aqui em regiões costeiras que têm recife de coral, todo município precisa ter urgente um programa de lida com o recife de coral, um programa de promoção de resiliência dos recifes de corais. Eu acho que é um verdadeiro esculacho você ter um ecossistema desaparecendo na sua frente e você não fizer nada. Se eu não conseguir nenhuma parceria com nenhuma prefeitura, eu vou continuar trabalhando, porque isso me move e, como a Giannini falou, eu vou continuar trabalhando. Mas, assim, é inaceitável a gente... E não falta dinheiro, tá? Não falta dinheiro para nada. Tem bastante dinheiro sobrando. Talvez a gente precisa melhorar a forma que a gente lida com essas pessoas, mas o recurso está lá. Então, eu acho que um passo importante é a gente expandir o nosso trabalho para outros lugares, com muita parceria, e uma mensagem que eu deixo para os destinos, seja quem representa a estância, ou representa rotas, ou municípios, ou estados. Toda localidade tem que ter um programa de restauração, ou de mitigação, ou de resiliência dos recifes de corais. Acho inadmissível a gente ver um ecossistema colapsar na nossa frente, sabe? Mensagem forte final é para vocês levarem essa mensagem, né, essa importância aí, sensibilizar os nossos gestores, cobrarem os nossos gestores, porque isso é a salvação. Obrigado, viu? Vamos trocar os mimos. Vocês querem entregar mimos aqui, falar alguma coisa? A gente está já com 1 minuto e 50 além do tempo. Eu sou descendente de alemão e eu gosto de ser cumpridor. Espero que tenha sido um bom espaço para vocês de debate, que vocês tenham aproveitado. Me despeço. Obrigado, Rudan. Obrigado, Gui. Parabéns pelo projeto. E obrigado vocês.